Menopausa é o período fisiológico após a última menstruação espontânea da mulher, em que estão encerrados os ciclos menstruais e ovulatórios. A menopausa é um período que naturalmente acontece na vida da mulher, né? É quando se é interrompida a menstruação, então a mulher não menstrua mais e vai começar a aparecer até alguns sintomas em função disso. Ocorre uma alteração hormonal, uma redução de alguns hormônios, onde para alguns casos é indicado até reposição hormonal, né? Mas é natural que aconteça isso. Vai ser mais cedo ou mais tarde, dependendo da primeira menstruação. Então, a menina que menstruou mais cedo, ela tende a ter uma menopausa um pouco mais cedo. A menina que menstruou mais tarde, ela tende a ter uma menopausa mais tarde. Quais são os tipos de sintomas que uma pessoa com menopausa pode ter? Muito comum são os calorões, os fogachos que nós chamamos. Então, assim, às vezes a pessoa está super tranquila, daqui a pouco vem um calorão, fica toda vermelha, à noite acorda suando. É um dos principais sintomas. Outros, assim, o cansaço, a fadiga, até a deficiência de alguns micronutrientes. Então, é importante a gente estar acompanhando como é que estão os níveis de cálcio, de magnésio, de vitamina D, até pensando em prevenir aí uma possível osteoporose no período da menopausa. Algumas pessoas relatam alteração intestinal, alteração de libido nesse período, né? Então, são bem variados, mas os principais são esses. Tem alguma forma de evitar esses sintomas? Certamente, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais variada, e onde nós consumimos alimento que de alguma maneira imitam esse hormônio feminino, muitas vezes passa-se esse período sem essa sintomatologia, ou com essa sintomatologia bem mais amena. Quais são os alimentos e suplementos para auxiliar na menopausa? Com relação aos alimentos, um deles é utilizado bastante a linha da soja, por exemplo, né? Os derivados de soja. A soja, por si só, ela é um alimento um pouco alergênico, então nem todas as mulheres se dão bem com a soja, especialmente se forem transgênicas. Se for a soja na forma fermentada, como é o caso do tofu e do miso e do shoyu, tem propriedades menos alergênicas e pode auxiliar, utilizar isso ao longo do dia a dia na alimentação, né? Que no caso seria o tofu, uma das opções, e o shoyu também uma das opções de se utilizar. Além disso, tem os suplementos que a gente pode estar utilizando de uma maneira bem interessante, como por exemplo óleo de borragem ou óleo de prímula, tem até os dois juntos ou então eles separados, né? Eles diminuem bastante essa sintomatologia, especialmente ali os calorões, porque eles fazem um equilíbrio hormonal natural. Na maioria das vezes, com esses suplementos a gente evita de utilizar os hormônios sintéticos, né? Além disso, existem alguns compostos, como o Life Selection, por exemplo, que ele tem uma mistura aqui de colágeno, de inulina, de linhaça, que a composição dele está desenvolvida para diminuir os sintomas da TPM e também os sintomas da menopausa. Então, ele também trabalha num equilíbrio hormonal, facilitando esse período, né? Esse aqui é isoflavona, que é a proteína isolada da soja. Então, quem não consome, por exemplo, tofu, miso, pode utilizar até na forma de cápsula. Tudo como eu comentei, que é derivado da soja, é bem importante às vezes ter alguma orientação, porque se a pessoa tem algum sintoma de alergia, às vezes desconhece, pode além de não fazer bem, ainda fazer mal, né? Porque é um alimento alergênico, mas ela pode ser utilizada desde que a pessoa não tenha nenhuma sensibilidade alimentar relacionada. Basicamente são esse é o óleo de borragem que aqui tem na mistura, né? Aqui também é uma outra versão de óleo de prímula. Basicamente são esses os complementos alimentares ou alimentos que a gente utiliza com o objetivo de talvez evitar até o uso de hormônio, que normalmente causa alguns desconfortos, como especialmente o ganho de peso, que é mais comum nessa fase. Qual o resultado desses alimentos e suplementos no organismo? Tentam fazer um equilíbrio natural desses hormônios, né, já que é o momento onde existe uma alteração hormonal significativa, e reduzem a sintomatologia, o que deixam as mulheres normalmente bem mais satisfeitas. O humor muda bastante, né, essa questão do humor muda bastante, a ansiedade diminui, justamente porque faz esse equilíbrio. Então diminui sintomatologia e faz um equilíbrio natural, conseguindo que essa fase da vida não seja uma tortura, e sim uma fase natural que toda mulher que chegar aos 50 anos vai passar. Que é bastante importante. Quais são as dicas finais, assim, e recomendações que você passa?
Primeiramente, quando a pessoa já está próxima dessa fase, já está percebendo alguma sintomatologia, se ela nunca procurou orientação nutricional, é importante que o faça, porque muitas vezes introduzindo uma alimentação mais variada, com suplementos adequados, com os alimentos adequados, a gente consegue prevenir um tratamento até medicamentoso, né? Então, se procura com antecedência, a gente sugere uma alimentação bem variada, com os alimentos que são adequados para cada pessoa, isso faz com que a saúde como um todo fique melhor e a gente consegue prevenir essa sintomatologia. E as pessoas que estão nos assistindo, elas podem vir até aqui na Emporium Produtos Naturais para poder conversar com você e também para ter uma assessoria assim, né, dos produtos que elas podem consumir, né? Qual que é o endereço aqui da loja? Fica na Rua do Príncipe, número 777. Eu sempre estou na loja a partir das 14 horas até as 18. Então, diante da situação, se a gente tem um produto que é adequado, se a gente consegue identificar a necessidade, a gente pode auxiliar sim qual que é o produto que ela poderia estar utilizando. No climatério, há uma diminuição das funções ovarianas, fazendo com que os ciclos menstruais se tornem irregulares até cessarem por completo. Em média, a menopausa ocorre aos 50 anos. Segue algumas dicas para quem está neste período. Primeiro, comece a praticar atividades físicas para prevenir o ganho de peso típico da menopausa, de 3 a 5 quilos. Segundo, faça exercícios de levantamento de pesos para manter os ossos fortes e reduzir o risco de fraturas. Terceiro, desafie seu cérebro com exercícios de memória, palavras cruzadas e outros tipos de jogos de raciocínio. Quarto, desenvolva e mantenha bons hábitos de sono. Quinto, faça todos os exames anuais recomendados pelo médico, incluindo controles de glicemia, colesterol, vitamina D e cálcio, bem como mamografias e exames pélvicos. Em sexto, limite o consumo de alimentos industrializados e mantenha uma dieta rica em verduras e em gorduras saudáveis, como do salmão, do abacate e do azeite de oliva.